Olá, meu amigo, meu irmão, bom ter você aqui no nosso podcast Liderança. Esse é o podcast Liderança do pastor Cláudio Piragini, que é da Igreja Evangélica Quírios, e você é nosso convidado, está aqui com a gente, ouvindo, participando, escrevendo, até escolhendo temas, fique à vontade. Eu tenho feito vários meses, anos já, esse podcast, já estamos no podcast 117, e hoje eu quero falar um pouco sobre a questão desse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo diferente pós-pandemia, um tempo onde que as coisas estão mudando, algumas atitudes estão mudando, e a gente precisa aprender a liderar nesse tempo. E o tema de hoje é: a rotatividade é perigosa. Nós estamos vivendo um tempo pós-pandemia que alguns conceitos têm mudado, né? Você tinha antigamente as pessoas preocupadas, geralmente em trabalhar no lugar onde tivesse 4 coisas, é o que fazia essas pessoas permanecerem no trabalho. Indiferente, claro, do salário, da questão do reconhecimento, elas queriam uma missão para cumprir, uma cultura para abraçar, né? uma ideia, um lugar para crescer e pessoas, né? E relacionamentos para desfrutar, um ambiente agradável. Era isso que mantinha essas pessoas. Hoje, recentemente, surgiu um conceito, uma pós-pandemia, que tem assustado um pouco, que a gente chama de quiet quitting, que quer dizer o seguinte: demissão em silêncio. Esse conceito vem mudando essas 4 coisas e vem mostrando que as pessoas já não querem mais a mesma coisa, só essas 4 coisas não são mais o suficiente para manter essas pessoas, e principalmente os grandes profissionais, no trabalho. E isso é interessante, porque não é só esse conceito, mas é uma mudança, são traumas e outras coisas que aconteceram. Eu, particularmente, acho que se a gente não se atentar a isso, a nossa liderança como ministerial, pastoral, ela vai acabar tendo dificuldades, porque isso é cultural, é mundial, está no pós-pandemia, é pós-traumático e vai acabar afetando a igreja de alguma maneira em questão da liderança e das pessoas que estão envolvidas. E a rotatividade em qualquer trabalho, inclusive no pessoal, porque isso também está na tua empresa, isso também está no teu trabalho, em questão de comunidade, isso está em qualquer relacionamento. A rotatividade é perigosa. Ela é perigosa porque ela é financeiramente cara. Você treinar pessoas, você investir, você colocar pessoas, e ela destrói com moral. Quando as pessoas começam a perceber que a rotatividade é muito grande, seja numa empresa, seja numa igreja, num trabalho, as críticas começam a surgir, os pensamentos começam a surgir, as ideias começam a surgir contrárias, dizendo: olha o que nós estamos passando, né? E você vai jogando a força, a dinâmica que você podia guardar para os projetos, para os investimentos, fora. A sua equipe vai se sentindo deslocada, porque cada hora tem uma pessoa nova, um projeto novo. Então, hoje está surgindo um novo padrão. E é isso que os especialistas estão pensando. Esse podcast eu estou baseando no podcast do pastor Craig Groeschel, que não tem em português, mas eu achei bem interessante. Hoje está surgindo um novo padrão, e esse novo padrão está afetando esses 4 conceitos, que é uma missão para cumprir, uma cultura para abraçar, um lugar para crescer e pessoas para desfrutar. Agora está surgindo mais 3 sobre isso. Ou seja, além desses 4, depois da pandemia surgiu mais 3 que estão afetando basicamente os nossos conceitos de liderança. Antigamente esses 4 eram suficientes para manter o grupo unido, as pessoas envolvidas e as pessoas abraçando. O primeiro nesse novo conceito que está surgindo é a flexibilidade entre quando trabalhar e onde trabalhar. Ou seja, as pessoas agora elas querem ter uma liberdade maior, uma ideia de que elas não querem mais trabalhar tanto quanto antes elas trabalhavam. E esse conceito do quiet quitting vem mostrando isso, né? A conclusão é que as pessoas têm uma expectativa mais alta em relação à flexibilidade quanto ao trabalho do que antes. Elas preferem
a ter um compromisso menor, a ter mais liberdade, ter horários melhores para fazer o seu trabalho, ter como ser mais rotativo, ter mais espaço para cuidar da sua saúde, da sua vida. E aí a gente entra em parafuso, que a gente fala, não, mas isso não é certo, não é bem assim que funciona, mas isso não importa muito a nossa opinião pessoal, porque as coisas estão acontecendo. Por exemplo, esse caso do quiet quitting, que significa desistir em silêncio, são pessoas que estão mostrando que milhares de jovens, de líderes, estão começando a pensar, fazer o mínimo possível no seu trabalho, como se fosse uma demissão voluntária. Assim, eu vou diminuindo tanto, que chega uma hora que não tem mais o que você fazer comigo, porque eu não quero mais trabalhar tanto, eu vou acabar sendo demitido. E aí você vai ter que ter essa rotatividade, porque não quero mais me envolver. Então a primeira delas é que, além do conceito de missão cumprir, cultura para abraçar, lugar para crescer, elas querem flexibilidade. O segundo conceito, que também tem muito a ver com esse quiet quitting, que é a questão das pessoas não quererem trabalhar mais duro como antes. Então a flexibilidade abre o espaço, mas eu também não quero uma sobrecarga tão grande, né? E para mostrar que eu não quero trabalhar mais tão grande, tão duro como antes, as pessoas vão desistindo silenciosamente e vão fazendo o mínimo de quantidade de trabalho possível para manter os empregos. É o que dá para manter, eu vou fazendo o que dá. E a gente às vezes fica preocupado com isso, porque elas não estão se demitindo, mas parando de produzir, né? Até que vem uma hora que tem uma demissão mesmo, porque parou tanto de produzir. E eu tenho lido sobre isso, e milhares de pessoas, milhares de jovens estão adotando. Se eu não me engano, eu vi um post falando sobre isso, um jovem falando sobre isso, e teve 6 milhões de acessos e seguidores por causa dessa ideia. Então as pessoas querem flexibilidade, não querem mais uma sobrecarga tão grande. Eu acredito que elas querem ter ainda uma missão, querem ter uma cultura, mas não querem ter uma sobrecarga tão grande. E o terceiro conceito, que é muito interessante, é que eles querem se sentir abraçados, envolvidos, acomodados dentro desse projeto, né? E por que isso, né? Porque muitas dessas pessoas não admitem abertamente que querem se sentir assim abraçados, que querem fazer o mínimo possível, que querem se manter flexíveis. Não estou a fim de fazer agora, não vou fazer. Eu vou fazer quando eu conseguir fazer. E isso é interessante porque quando a gente diz que ela quer se sentir acomodados, tem muito a ver com esse processo de pós-trauma, né, que muitos passaram, onde muitos passaram por turbulências nos últimos 3 anos, problemas, dificuldades, um certo tipo de trauma mesmo ficou, momentos desafiadores com seus filhos, momentos desafiadores nos casamentos, momentos desafiadores nos seus trabalhos, que perderam seus empregos, que estavam fazendo com toda força às vezes, né? E como consequência, essas pessoas estão enfrentando mais desafios ainda agora, conjugais, parentais, dificuldades do que eles imaginavam. E esses problemas em casa estão afetando também o trabalho deles. Então, algumas dos seus melhores membros da sua equipe, as pessoas mais importantes talvez, nos últimos 3 anos, está lutando contra a ansiedade, depressão, está lutando problemas pessoais, conjugais, problemas de relacionamentos, problemas até na questão com seus filhos trabalhando da mesma maneira, pensando igual. E a gente às vezes começa a querer dizer, não, mas isso não pode ser assim, isso não pode ser dessa forma, e na verdade a gente acaba não entendendo que esses problemas que nós estamos passando, essas dificuldades, são na verdade uma coisa que já entrou, já está fazendo parte, que agora a gente como líder vai ter que se desenvolver ao ponto de poder resolver esses problemas de uma forma diferente. Porque senão a rotatividade vai aumentar, as pessoas vão começar a se perder, você vai ter dificuldade de bons líderes, você vai perder pessoas, porque dentro da cabeça dela a pergunta talvez que ela faça são perguntas como essa: será que vale a pena?
adianta eu me esforçar tanto e amanhã não sei se eu estou aqui? Ou perguntas do tipo, eu ainda sou importante para essa empresa? Eu ainda tenho valor? Será que não é melhor eu seguir meu caminho? Será que eu não posso... eu vi uma frase nos jovens líderes que eu cuido aqui na igreja, de 24 a 32 anos, que eu dou mentoring para eles, que eu achei interessante. Acredito que foi lá que eu ouvi. É que antigamente nós trabalhávamos muito para ter um futuro distante, mas um futuro pacífico, agradável, que a gente pudesse viver bem, né? Agora a mentalidade dos nossos jovens é trabalhar um período e desfrutar um período. E depois trabalhar mais um período e desfrutar mais um período. A nossa era trabalhar um grande período, não era assim? Construir a nossa casa, juntar nosso dinheiro, aumentar nossas empresas, e aí no final a gente ia desfrutar desse grande período com a nossa aposentadoria talvez antecipada ou com alguma coisa nesse sentido. Hoje eles pensam diferente, eu vou trabalhar um pequeno período, a juntar o maior recurso que eu puder e desfrutar o maior período que eu puder, e depois eu vou voltar a trabalhar um pequeno período, e assim eu vou fazendo o mínimo possível para juntar o recurso que eu quero, porque o foco não está no trabalho, o foco não está no resultado, muitos desses focos, né, está na perspectiva de como eles querem viver, que é fazendo o mínimo possível. Isso vai ajudar. Agora, quando a gente pensa na igreja, talvez a gente tenha que entender isso, que se a gente não abrir demais, né, não começar a abrir um pouco mais e diminuir a sobrecarga e trazer um pouco mais de flexibilidade nas nossas escalas, trazer um pouco mais de flexibilidade nos dias de trabalho, nos projetos, e entender que as pessoas querem ser acomodadas, abraçadas, e diminuir um pouco a sobrecarga do voluntariado na igreja, diminuindo a quantidade de dias da semana, diminuindo talvez a quantidade de horas praticadas desse voluntariado, por mais que eu entenda que você não pode aceitar isso, porque você acredita que as pessoas têm que servir a Deus, eu entendo você, concordo até em certo ponto, mas a gente tem que entender que essa geração, né, esse momento que nós estamos vivendo é um momento diferente, isso pode prejudicar demais o teu trabalho, o teu ministério, porque as pessoas acabam se sentindo sobrecarregadas e elas sabem que se ela abrir mão dessa sobrecarga dentro do voluntariado, elas vão perder poder, e elas não querem às vezes perder poder, então é melhor procurar um outro lugar onde elas possam fazer menos, as pessoas não saibam tudo o que elas podem fazer e elas consigam viver melhor. Então como que a gente resolve isso, né? Acho que agora entra essa parte. Como é que a gente trabalha? Bom, primeiro a gente tem que entender que esse pós-trauma não é uma brincadeira. Eu recentemente passei por uma cirurgia e realmente você fica assustado, você fica preocupado, qualquer coisinha que dói você fica lembrando, né? Então a gente precisa trabalhar isso de uma forma diferente. A segunda coisa, eu acredito que a gente precisa entender que não é uma escolha nossa, né? Essa sobrecarga está em todo mundo. Todas as pessoas que eu recebo aqui na igreja, eu escuto falar um pouco sobre isso. Eu quero servir, eu quero fazer parte, mas eu quero ser abraçado, eu quero ser entendido, eu quero receber um pouco mais de atenção, eu quero diminuir a sobrecarga, eu quero ter um pouco mais de flexibilidade. Eu quero poder entrar no ministério, ajudar por um tempo, mas se eu precisar sair para fazer um curso, ou se eu precisar sair para descansar, tirar umas férias, eu possa sair. Então isso é uma coisa que já está acontecendo, eu preciso entender. Agora, como é que eu trato isso para que essa flexibilidade não aconteça, né? Bom, primeiro eu preciso ouvir individualmente. Eu preciso pegar esses meus líderes que são imprescindíveis, escutar o que eles estão sentindo, perceber o que eles estão passando, entender, né, o modo como eles pensam. Né? Eu acho que isso está junto em ouvir. Não é só ouvir como um desabafo, mas também procurar entender o modo que eles pensam. Por que eles pensam assim? Por que eles agem dessa maneira? Por que assim tem sido feito dessa forma? Né? Por que eles se preocupam? Eu vi um jovem falando interessante. Pastor, mas por que eu vou me dedicar tanto, né? Se um cara amigo meu
vai lá, lança um podcast e faz 1 milhão de acessos e vive de podcast agora. Então a visão do mundo é diferente, né? E aí entra a questão mais importante, né? Que ao invés da gente colocar sobrecarga e deixar cada vez mais pesado, está na hora da gente inverter um pouco e a gente servi-los, até que esses traumas comecem a passar, né? E servindo, ouvindo, aconselhando, direcionando, treinando, entendendo também que às vezes tem alguém doente na família, que tem uma pessoa que tá complicada, que às vezes a pessoa não está furando a escala porque ela quer furar, mas é porque a vida dela está desorganizada e às vezes a gente não pode abrir mão disso, a gente tem que ajudar. Recentemente eu vi um dos nossos líderes falando assim, olha, eu quero participar, eu quero ajudar, mas a nossa escala era semanal, mas eu só posso ajudar em 2 vezes por mês, não posso ajudar mais do que 2 domingos por mês. Então, isso parece chocante pra gente, né? Poxa, mas 2 domingos por mês, a gente tem tantas atividades, tantos problemas, mas é melhor você ter esse cara 2 domingos por mês te ajudando a servir, não que ele não venha nos outros cultos, mas ele quer servir só 2 domingos, do que você manter aquela escala rígida, né, que a gente mantinha antes, que o cara tinha que estar nos 2 cultos, nos 3 cultos. Então essa mudança de paradigma vai ter que ser feita, porque esse quiet quitting, né, que eles falam, ele é tão complicado hoje em dia, tão difícil, porque eu vejo isso, as pessoas fazendo o mínimo possível, e isso está se tornando algo natural. Eu quero receber meu salário, mas eu quero fazer o mínimo possível. Até quando a empresa vai aguentar, até quando as pessoas vão tolerar isso, eu não sei. Mas imagina numa situação onde que o voluntariado já não recebe. Ali o cara está fazendo o mínimo possível porque ele recebe, né? Então, uma das coisas que eu acho também que a gente pode fazer para tratar isso é sempre reafirmar por que fazemos o que fazemos. Por que nós estamos aqui? Por que nós não somos desigrejados? Por que nós não estamos aqui, por que não estamos em casa assistindo Netflix? Porque, na verdade, nós temos um chamado. Deus falou que chamou uns para pastores, outros para mestres, uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Deus nos chamou para isso, né? E nós somos essa resposta da oração de alguém. Então, esse sentimento hoje precisa ser contrabalanceado dessa maneira, mostrando por que a pessoa está no berçário. Ela não está lá só para cuidar da criança dos outros, ela está lá, na verdade, porque ela está fazendo com que pessoas possam ter tempo para ouvir a palavra de Deus, e famílias sejam restauradas, e jovens sejam salvos, e pais sejam cuidados, né? E esse é o papel daquela pessoa, né? Além de receber aquele bebezinho bem, cuidar daquele bebezinho, e a resposta de uma mãe que está dizendo, eu preciso ouvir a palavra, eu estou precisando de um tempo para ouvir a voz de Deus, e você que está no berçário, a resposta da oração de Deus para aquela mãe. A mesma coisa em todos os ministérios. Então, quando a gente olha dessa perspectiva, a gente começa a entender que hoje o nosso desafio de liderança vai mudar alguns paradigmas, como eu fiz um podcast recentemente, e vai quebrar algumas vacas sagradas nossas, né? Não, o voluntário tem que ser assim, o voluntário tem que ser responsável por isso, o voluntário tem que ser... E às vezes a gente está colocando uma sobrecarga, tem que pagar essa conta, o voluntário tem que cuidar do seu ministério e ele tem que bancar o seu ministério. Amém, eu entendo que isso podia ser funcional, mas se uma geração que está procurando fazer o mínimo possível, será que ela vai aceitar essa sobrecarga por muito tempo na vida dela? Acho que não. Então, para a gente fazer aqui um resumo, né, do que nós estamos falando hoje, por anos as pessoas se mantinham numa empresa, num trabalho ou num voluntariado pela missão para cumprir, a cultura para abraçar, um lugar para crescer e pessoas para desfrutar. Hoje as coisas mudaram, a rotatividade tem aumentado, os sonhos das pessoas é viver o mais confortável possível e desfrutar o máximo que elas puderem, e isso tem se criado um novo padrão, um novo conceito, que aumentou mais 3 novos desejos nessa lista, de acordo com Craig Groeschel, que é flexibilidade quanto ao trabalho, não querem trabalhar mais duro como antes, 2, né? E o terceiro, querem se sentir abraçados, envolvidos, com times, entendidos, reconhecidos e acomodados.
E embora muitas pessoas não vão concordar com isso, hoje tem até movimentos como esse Quiet Quitting que estão mostrando que a tendência tem sido essa no trabalho, que é fazer o mínimo possível para não perder o emprego. E isso tem um reflexo direto no pós-trauma desses últimos 3 anos. A ideia é o que fazer individualmente, né? Trabalhar individualmente com essas pessoas, ouvirem, entender o modo delas pensarem. Nós vamos ter que ser um pouco mais flexível em algumas vacas sagradas que nós tínhamos para que as coisas possam acontecer e talvez até isso faça crescer, faça isso desenvolver. E procurar maneiras de servir essas pessoas para que elas possam realmente desfrutar. Sempre lembrando a elas por que fazemos o que fazemos, sempre lembrando a elas que Deus as chamou, que Deus tem um propósito na vida delas e que isso é muito importante. Mas entender que essa natureza hoje, de você ter uma expectativa sobre uma pessoa, claro, né? Que você gostaria que ela produzisse mais, e você percebe que ela tem até potencial para produzir, mas ela produz menos, é uma tendência. E aí você precisa pensar, né, na sua empresa até que ponto vale a pena perder essa pessoa e ter que treinar outra, porque a rotatividade custa caro. Essas são as ideias de hoje. Então a rotatividade é perigosa e a gente precisa trabalhar. Bom, vou fazer algumas perguntas aqui para deixar para você pensar como que a gente vai trabalhar isso. Você tem visto esse Quiet Quitting aí no seu trabalho, nos seus relacionamentos profissionais, tem visto pessoas fazendo o mínimo possível para não perder o emprego e tentando sempre postergar trabalhos e tudo mais. Qual é a tendência que você está vendo hoje aí? Escreve para eu saber também, para eu conhecer como é que está aí fora. E outra pergunta também que eu acho importante, né? Será que esse é o caminho, caso você tenha entrado nesse Quiet Quitting, será que esse é o caminho que não vai prejudicar alguns planos, alguns projetos que você gostaria de realizar? Porque talvez chegue uma hora que você se envolveu tanto com isso que as pessoas vão ter que procurar outros que possam produzir um pouco mais. O que você acha disso? Bom, compartilha comigo aí, quero ouvir tua opinião. Que você tenha uma semana abençoada. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de participar com a gente, não esquece de mandar os seus recados, ativar o sininho para o nosso canal crescer, e tudo quanto você fizer prosperará.